Bom, então vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem aqui, porque essa é uma imagem muito importante quando a gente fala de segundo colocado. Talvez não tenha uma representação melhor para falar de primeiro e segundo colocado do que Schumacher e Rubinho. Talvez você seja um pouco mais novo e não entenda esse contexto aqui, mas basicamente a gente teve um grande piloto de Fórmula 1, que foi o Rubens Barrichello, e ele era praticamente obrigado a ficar em segundo lugar, porque o outro piloto da Ferrari tinha um contrato que oferecia vantagens para ele. O que aconteceu? Aconteceu que os dois eram muito bons, só que mesmo quando o Rubinho estava na frente nas corridas, ele era obrigado a dar passagem para o Schumacher. O Schumacher se tornou um campeão lendário e para muitos é considerado o maior atleta desse esporte de todos os tempos, tá bom? E o Rubinho é só o segundo colocado, mas ele tinha potencial para mais. Infelizmente não deu para aproveitar. O tema desse vídeo é o segundo melhor não existe, porque a vida é assim, ela é injusta e não existe o segundo melhor. Se você quer ver um exemplo prático e atual, é só olhar o quadro de medalhas da Olimpíada mais recente, que foi a de Paris. Quando você analisa aqui as medalhas, você observa que a França, no total de medalhas, ela ganhou 64, mas ela está abaixo da Austrália, que ganhou 11 medalhas a menos, só que ganhou 18 de ouro, enquanto a França ganhou 16 de ouro. Ou seja, as medalhas de ouro são mais valiosas do que o volume total de medalhas, certo? E esse é basicamente o contexto em que vivemos. Quando a gente leva isso para nossa realidade, muitas pessoas me perguntam: além do Bitcoin, qual moeda eu compro? E a resposta clara e direta para isso é nenhuma, porque não existe segundo melhor. Só existe um Bitcoin. Não existe a segunda melhor colocada ou a segunda melhor moeda de reserva de valor. Só existe o Bitcoin, não existe outra. Então, todas essas altcoins, shitcoins, qualquer outra criptomoeda que você conheça, ela não tem valor nenhum. São todas golpes. Mesmo que ela não seja golpe, ela é um golpe, porque não existe segundo melhor. E isso é um assunto que as pessoas não conseguem entender. Elas ficam procurando a segunda melhor, a nova alternativa. E na verdade não existe nada disso. É só Bitcoin mesmo e acabou, certo? Bom, falando mais disso, segundo melhor não existe. Por quê? Porque o mundo é injusto e as pessoas sempre vão dar mais valor para quem está em cima, para quem está no topo, para quem é o primeiro. As pessoas sempre vão olhar para cima, tá bom? O pódio funciona como altura. E a altura, em muitos casos, funciona como fator social. Então, você já ouviu falar que as mulheres preferem namorar com homens altos? Por quê? Porque ela gosta de olhar para cima. O número um do pódio, ele está no lugar mais alto do pódio, porque ele é o número um. Ele está acima dos demais, certo? Em qualquer tipo de hierarquia social, quem está no topo tende a estar com a vantagem. Ninguém faz uma pirâmide. Cara, imagina uma pirâmide. Imagina uma pirâmide. Você já viu alguém falar que a base da pirâmide é mais importante que o topo? Em qualquer contexto social, isso não se aplica. Quem está no topo está em cima. E muitas vezes na nossa sociedade, nós não sabemos nem quem está abaixo. Quem está abaixo é invisível. Vou fazer uma pergunta clara aqui. É, quem foi o segundo colocado na Copa do Mundo de 2002? Entendeu? Muita gente nem vai saber. Quem foi o segundo colocado do Campeonato Brasileiro do ano passado? Quem foi o terceiro? Cara, se você souber quem foi o terceiro, já é muito. Quem foi o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro de 2005? Cara, ninguém sabe disso. As pessoas só sabem quem foi o campeão e acabou. Às vezes, quando a pessoa tem muito conhecimento, ou quando ela esteve presente no fato, ela vai saber quem foi o segundo, quem foi o terceiro, mas isso é muito raro. A maioria das pessoas só importa o primeiro local. O primeiro, quem chegou primeiro,
quem tá no lugar mais alto, certo? Outro problema da sociedade é que muitos tentam minimizar as consequências de ser um segundo. Cara, se você olha num conceito de, de sucesso, pensa, a China tá em segundo local aqui na segunda posição nas Olimpíadas. Você tá em segundo aqui, é ruim? Não. Você participa aqui da final do basquete masculino. Aí Estados Unidos ganhou da França. Cara, a França ficou em segundo lugar. É ruim? Não, não é ruim. Só que não é o primeiro, cara. E a sociedade tá tentando normalizar algo que é uma inverdade. O segundo não é tão valioso quanto o primeiro. O terceiro não é tão valioso quanto o segundo e o primeiro. Não é. Campeão só existe um. Não dá, cara, não dá pra todo mundo ser campeão. Não dá, numa competição, alguns têm que perder e outros têm que ganhar. Lucas, isso é injusto. Foda-se, o mundo é injusto mesmo. É por isso que ele é justo. É assim, cara. É assim. Basicamente, quase todos os vídeos do canal a gente fica resumindo o vídeo nisso. Ah, mas isso é injusto. Mas isso é injusto. Cara, para de ser um comedor de fezes. É, é injusto. É, aceita que é. Tá bom? Às vezes você é o segundo. Fazer o quê? Paciência. O primeiro é só um. E a verdade é que 200 segundos colocados não vale um primeiro, tá bom? A pessoa pode chegar 200 vezes e ganhar medalha de prata. Ela juntar aquelas 200 medalhas não vale uma de ouro, cara. Essa é a real. Essa é a verdade. As pessoas não querem aceitar isso. Elas querem viver no mundo da fantasia, no mundo cor-de-rosa, onde todo mundo deu certo na vida, todo mundo prosperou, todo mundo ganhou um monte de dinheiro, todo mundo casou com a loira rabuda. É isso que as pessoas querem. Só que a vida não é assim. Veja o exemplo das empresas. Cara, Nvidia só existe uma. As pessoas falam pra mim: "Você fala mal de ações, mas olha a Nvidia, olha como ela tá indo bem". Beleza. A Nvidia é 1 em 1 milhão. Quais são os concorrentes da Nvidia? Tu não sabe quem são. Ah, mas a Nvidia subiu 300% o valor de mercado dela. Beleza. Mas e a segunda colocada subiu também 300%? Não. Vamos olhar mais empresas. Ah, a Coca-Cola é, sei lá, talvez a cola mais famosa do mundo, a Coca mais famosa do mundo. Tá, mas quem é o segundo colocado? É a Pepsi. 3 Pepsis valem a Coca? Não. A reputação da Coca é totalmente diferente. Quantas pessoas você conhece aí que preferem Pepsi? Vocês entendem isso? Não existe segundo melhor. O que existe é o segundo colocado. O segundo colocado, ele é o melhor dos piores. Ele é o melhor dos derrotados. Certo? Bom, quando a gente volta para falar de criptomoedas, tem o drama da Monero. Porque a Monero é uma moeda muito boa. É uma moeda que tem uma função importante. É uma moeda para privacidade, é uma criptomoeda muito interessante, que tem um conceito interessante. Só que ela nunca vai ser o Bitcoin. Por que que ela não vai ser o Bitcoin? Por causa do time. Por causa. Ela não vai ser o Bitcoin porque ela chegou depois. Esse negócio de você chegar depois influencia muito no resultado final. Influencia muito. Os maiores inventores são o que eles são, ou foram o que eles foram, eles têm suas hiper mega reputações por ter construído algo interessante no time correto. No time, o time importa muito. É o momento ali onde a sociedade precisa de algo e você desenvolve exatamente aquilo. Talvez se alguém tivesse construído eh, um celular, sei lá, 2000 anos atrás, n- não mudasse nada na humanidade. Mas por a pessoa ter
tido a ideia de construir um celular em determinada época do mundo, tudo mudou. O time importa muito. É por isso que é muito difícil você substituir o Bitcoin. O Bitcoin sempre será a moeda, enquanto ele existir, ele sempre será a moeda, criptomoeda mais valiosa de todas. Enquanto as outras ficam revezando segundo lugar, terceiro lugar, décimo lugar, elas ficam revezando. Só que o Bitcoin se mantém sempre o primeiro. Porque o primeiro é o primeiro, cara. O primeiro é diferente, o primeiro lugar é diferente. É difícil você tirar a coroa do primeiro lugar. E as pessoas não querem entender isso. Não querem. Existem pessoas que fazem vídeos pro YouTube falando que tal moeda pode passar o Bitcoin em valor de mercado. Cara, isso é quase um scam, velho. Tu falar isso pra alguém. Isso aí dá cadeia, velho. Isso é impossível. Isso nunca, nunca, nunca vai acontecer. Nunca. Eu posso falar aqui com todas as palavras, porque isso é impossível. Enquanto existir o Bitcoin, ele sempre será a criptomoeda mais valiosa. Ele não é, ele tá longe de ser a melhor. Ele não é a mais com mais privacidade. Ele não é a com mais segurança, existem protocolos muito mais seguros. Ele não é talvez ele seja mais descentralizada, mas cara, ele não é a melhor, ele não é o melhor em quase nada do que ele se propõe. Mas ele é o primeiro. E ser o primeiro é muito foda. Bom, como que você aplica isso na sua vida? Você já sabe que ser o primeiro é algo muito bom. Então, ser pioneiro em alguma coisa é muito bom. Se você tiver a oportunidade de em algum momento ser pioneiro, seja. A maioria das pessoas que são bilionárias, elas fizeram algo fora da caixa. Elas foram pioneiras em alguma coisa. Uma das maneiras mais fáceis de você ficar rico, bilionário, eu nunca fiquei, tá? Mas é, a história dos bilionários mostra isso, que a maneira mais fácil de você ser um bilionário é você criar algo que as pessoas precisam. Então você tem que ser o primeiro a fazer aquilo e fazer de forma eficiente. E a coisa mais legal é que você pode usar diferentes áreas do conhecimento para entregar algo novo. E aqui eu vou dar um exemplo bem legal. Tem um canal aqui no YouTube que se chama Matemática em Evidência. O cara basicamente te ensina matemática, só que o canal dele é bem diferente. É tipo um canal de anime, sabe? Então meio que ele mistura anime e matemática. Pô, aí faz um negócio novo. Basicamente ele explica conceitos de estudo, matemática e tal, para um público diferente. Acho que nenhum professor de faculdade pensaria nisso, de, sei lá, imagina um professor de universidade federal. Ele não vai colocar a foto de um personagem de anime para te dar aula de matemática. Então você vê que como você pode usar diferentes áreas do conhecimento para entregar algo novo para a sociedade. E aqui um exemplo que você nunca pode esquecer, principalmente quando a gente fala de criptomoedas. O Bitcoin chegou primeiro. Ele não é o melhor, ele não é o mais rápido, não é o mais anônimo, mas ele ganhou pelo timing, tá? O timing é importante para tudo na sua vida. Às vezes você tem um super conhecimento, só que hoje ele não é útil. Mas lembra do que eu falei naquele vídeo sobre a presença de Deus? Você tem um super conhecimento que não está sendo útil naquele momento. Só que depois você vai aprender uma outra coisa, e depois uma outra coisa, e aquela junção de fatores vai aparecer uma oportunidade e você vai ter a chance de aplicar aquilo tudo. Certo? É por isso que você tem que estar sempre estudando, sempre melhorando. E não é estudar uma única área. Não, você tem que estudar tudo. Tudo é importante. Só que o mais importante é o timing. Quando o timing aparece, você tem que estar preparado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o tipo de assunto meio complicado, porque as pessoas preferem viver no mundo da imaginação, onde tudo é bom, todo mundo vai ser super feliz, todo mundo vai conseguir conquistar tudo. Só que na verdade a vida não é assim. E o que você tem que fazer é tentar ser o melhor possível dentro da sua realidade, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O link do meu Discord está aqui abaixo. E se quiser aprender como eu crio conteúdo e vivo de internet, o link dos meus dois cursos estão aqui abaixo também.
Beleza? Vejo vocês na próxima e até mais.